3. Boa tarde, turma. Então, a nossa primeira aula agora vai ser de matemática, lá na página 179, certo? Medidas. Na visita ao zoológico da cidade, Luan e a sua turma ouviram atentamente os monitores falarem sobre os animais silvestres e a importância da preservação das espécies ameaçadas de extinção. Veja alguns animais que a turma observou: araras azuis e macacos. E aí, você já visitou um zoológico? Se sim, que animal mais chamou a sua atenção? Você já aprendeu nas aulas de ciência sobre os animais em extinção do Brasil. Quais são eles? Há muitos animais de todos os tamanhos, pequenos, médios e grandes, e também de diferentes pesos, tamanhos e pesos, ó. Vamos conhecer algumas medidas de animais, mas antes, que tal relembrar algumas e conhecer outras? Unidades de medida de massa e de comprimento? Página 180. Agora a gente vai falar sobre unidades de medida de massa. Já ouviram falar sobre isso? Unidades de medidas de massa? Não? Tem certeza? As unidades de medida de massa que você estudou no segundo ano, sabe quais são? Quilogramas, que é o kg, e grama. Agora vocês já sabem, né? Sim, então quando eu falar unidade de medida de massa, já tem que vir na cabecinha de vocês, que é o quilograma e a grama, tá? Essas unidades são usadas para medir o peso de objetos, animais e pessoa. Então, unidades de medida de massa é usada para medir o peso de objeto, peso de animais e peso de pessoas. Tá bom? Isso vocês têm que, guardar aqui na cabecinha. Certo? Ok? Como assim? Não pode esquecer? Não pode. Então, quando eu falar unidades de medida de massa, já tem que vir em mente. É o de peso, é quilo e grama. E a gente pode medir o peso. Isso. Você se lembra da correspondência entre o quilograma e o grama? 1000 gramas equivale a quantos quilos? Ou a gente pode transformar? 1 quilo. Não, olha que está ali na página 180. 1 quilo é igual a 1000 gramas. Olha ali. Então, 1000 gramas quer dizer quantos quilos? 1 kg, 1 quilo. 1 quilo. Olha o que está na página 180. Tá vendo? Tá acompanhando ali? Ou seja, se despejarmos 1 quilo ou 1000 gramas de açúcar em um recipiente, estaremos despejando a mesma quantidade. Se eu pegar 1 quilo de açúcar e botar dentro de um pote, ou 1000 gramas de açúcar, é a mesma coisa, certo? Há também outras unidades de medida de massa. Uma delas é a tonelada. Sabe a tonelada? Corresponde ao símbolo T, que é usado para medir coisas muito pesadas, mas muito pesadas mesmo, como uma girafa, um hipopótamo, um elefante também, como foi citado. Veja quantos quilogramas há em uma tonelada. Quantos quilogramas tem numa tonelada? 1000 kg ou 1000 quilos. A gente sabe que 1000 gramas é 1 quilo. 2000 gramas é 2 quilos. 3000 gramas é 3 quilos.
ok? Agora a gente vai estudar tonelada. Quer dizer, então, que 1.000 quilos é igual a 1 tonelada. Ou seja, se um animal pesa mais de 1 tonelada, ele pesa mais de 1.000 quilos. Ok? Então, vocês sabem que para a gente medir o peso das coisas, dos animais, das pessoas, a gente usa a unidade de medida de massa, que vocês estudaram lá no segundo ano, que foi quilograma e grama. E que a gente sabe que 1 quilo é igual a 1.000 gramas. E a gente está aprendendo agora que 1 tonelada é a mesma coisa que 1.000 quilos. 2.000 quilos, quantas toneladas são? 2 toneladas. E se eu falar 4.000 quilos? 4 toneladas, 4T. Agora a gente vai estudar unidades de medida de comprimento. A gente falou de peso, de massa, tá bom? Agora é de comprimento. As unidades de medida de comprimento que você estudou no segundo ano são metro, que é o M, o centímetro, que é o cm, aqueles numerozinhos pequenininhos que a gente encontra ali na régua, e o milímetro. Vocês também estudaram o milímetro? Sim, né? Aqueles risquinhos bem pequenininhos entre um número e o outro lá na régua são milímetros. Essas unidades são usadas para medir o comprimento, a altura ou a largura dos objetos, animais e pessoas e a distância entre as cidades. Vocês sabiam? Ou seja, você lembra da correspondência entre o metro e o centímetro? 1 metro é quantos centímetros? 100 centímetros, muito bem. Ou seja, um pedaço de barbante com 1 centímetro de comprimento caberá 100 vezes em um pedaço de 1 metro. Há também outras unidades de medidas de comprimento. Uma delas é o quilômetro. Qual é o símbolo do quilômetro? km, exato, que é usado para medir comprimentos maiores, como a distância entre as cidades. Veja quantos metros há em 1 quilômetro. 1 quilômetro tem quantos metros? 1.000. E 5 quilômetros tem quantos metros? 5.000 metros. Ou seja, 1 metro cabe 1.000 vezes em 1 quilômetro. A distância entre Brasília e Goiânia, por exemplo, é aproximadamente 200 quilômetros, 200 km. Muito, né? Alguém quer falar? A atividade 1 da página 181. Leia os textos a seguir sobre o lobo-guará e a girafa. Em seguida, resolva as questões. Primeiro, vocês vão ler o lobo-guará e aí vocês vão assinalar ali, eu vou ajudar vocês a grifar os números que estão ali, tá bom? Então, primeiro nós temos o lobo-guará. Ele é o maior canídeo. O que é um canídeo? É da família dos mamíferos carnívoros, que inclui cachorro, lobo, coiote, raposa, entre outros. Da América do Sul. Oi? Ele é parecido com o lobo. Com aproximadamente 115 centímetros. Então, a gente pode assinalar 115 centímetros. Não, é os centímetros também. 115 centímetros é para vocês grifar. Ele tem 115 centímetros de comprimento.
E é também um dos mamíferos mais ameaçados em extinção, devido à destruição dos cerrados que ele habita. Essa devastação ocorre para que haja plantações de soja e criação de pasto para o gado. O lobo-guará é um animal noturno e, para procurar alimentos, chega a percorrer até 30 quilômetros. Então, vamos grifar 30 quilômetros. Sim, é o habitat dele, né? Então, grifamos 30 quilômetros em uma única noite. O seu peso ao nascer é de 350 gramas. Então, a gente vai grifar 350 gramas. Ele não tem 1 quilo ainda. E quando adulto, chega a pesar entre 25 e 30 quilogramas. Aí ele já fica mais pesado. Então, vamos grifar 25 e 30 quilogramas. Ok? Então, vocês grifaram 115 centímetros, 30 quilômetros, 350 gramas e 25 e 30 quilogramas. Ok? Próxima página, 182. Agora a gente vai falar sobre a girafa. Ainda vamos grifar, tá bom? Girafas. Um bebê de girafa desenvolve-se no corpo da mãe por cerca de 14 meses. Então, a gente vai grifar 14 meses. E, frequentemente, nasce apenas um filhote de cada vez. Quando a mãe está em pé durante o nascimento do seu filhote, este cai de uma altura de quase 2 metros. Então, a gente vai grifar 2 metros. Ao nascer, a altura do filhote varia entre 150 e 170 centímetros. Então, a gente vai grifar 150 e 170 centímetros. Mas quando adulto, este é o animal terrestre mais alto. Aí agora, o que a gente vai fazer? Lá na página 183, vocês vão anotar no quadro abaixo as medidas de comprimento, de massa, de tempo que aparecem no texto, aqueles que vocês grifaram. O que vocês vão procurar? Medidas de comprimento, vão colocar aqui na primeira coluna. Medida de massa, que é o peso, tudo que for relacionado a peso, vocês irão colocar na coluna do meio. E medida de tempo é aquele que tem dia, mês, ano, daí vocês vão colocar aqui na medida de tempo. Eu acho que a medida de tempo só tem um, tá bom? Foi da girafa, eu acho. Oi, pode começar. Isso, então anota aí, então, medidas de comprimento é centímetro, quilômetro e metro. Medida de massa, gramas e quilogramas. E metro. Isso, quando eu falar medida de comprimento, tu já sabe o que é essas medidas de comprimento. E aí, agora, a medida de massa, que é quilograma e grama. Quilograma e gramas. Esse é de massas. Então, vamos fazer a correção. Medidas de comprimento. 115 centímetros a gente vai colocar onde? Medida de comprimento, massa ou tempo? Exato. 350 gramas, aonde a gente coloca? Medida de massa, 350 gramas. 30 km é comprimento ou medida de massa ou medida de tempo?
De comprimento. 2 metros é comprimento, massa ou tempo? Comprimento. 25 quilogramas é medida de comprimento, de massa ou medida de tempo? De massa. 30 quilogramas é massa, comprimento ou medida de tempo? De massa. 150 centímetros é comprimento, massa ou tempo? Comprimento, 150 centímetros. E 170 é 170 centímetros é de comprimento, de massa ou de tempo? De comprimento. E 14 meses? Medida de tempo. Muito bem. Agora, número 2. Uma fêmea de lobo-guará gera aproximadamente 3 filhotes e cada gestação. Considerando o peso comum dos filhotes dessa espécie, qual seria o peso total dos 3 filhotes? Qual é o peso de um filhote? 350 gramas. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente quer saber o peso de 3 filhotes. Qual é a conta que a gente pode fazer? Tudo bem, então podem fazer e vamos achar o resultado. 350 mais 350 mais 350 ou 350 vezes 3. Podem começar. Por que tu acha que pode ser 1,50 kg? Ok, mas aí eu tô te perguntando por que pode ser 1,50 kg? Ou pode ser 1.050 gramas? Muito bem! Então, a gente pode falar que esses 3 filhotes juntos, eles podem ter 1.050 gramas ou eles podem ter 1,50 kg. Por quê? 1.000 gramas é igual a quanto? 1 quilo. 1 quilo. Aí sobrou 50, 50 vai continuar sendo gramas. Beleza? Agora a gente vai para número 3. Reescreva as medidas dos itens abaixo usando o símbolo das unidades de medida de comprimento, metro e centímetros. Exemplo, 118 centímetros é igual, aí a gente vai pegar aquele 1 ali, que é 1 metro, e 18 centímetros. Pois 118 centímetros é igual a 100 centímetros mais 18 centímetros. Podemos reescrever como 1 metro e 18 centímetros. Ok? Então, vamos fazer a letra A juntos. Um filhote de girafa pode medir 170 centímetros. Ou quantos metros? 1 metro. Vamos colocar 1 aqui. 1 metro. E quantos centímetros? 70. 1 metro e 70. Tá ali 170 centímetros. Então, a gente fala que um filhote de girafa pode medir 170 centímetros ou 1 metro e 70 centímetros, 70 cm. 1 m, 70 cm de altura. Agora, a gente vai fazer o próximo. O comprimento aproximado do corpo do lobo-guará é de 115 centímetros ou quantos metros? 1 metro e quantos centímetros? 15. Então, a gente pode botar 1 m, que é de metro, e 15 cm, que é 15 centímetros. Na página 184.
Sobre o comprimento aproximado do corpo do lobo-guará, 115 centímetros, é possível afirmar que ele é maior do que 1 metro? 1 metro tem 100, ele tem 115, então é maior de 1 metro? Sim. Então, a resposta do número 4 é o A. E na letra B, ele está entre 2 e 3 metros. Não, né? Porque 1 metro é 100 centímetros. 1 metro né? Porque ele tem 115. E é menor do que 1 metro. 1 metro tem 100 centímetros. Ele é menor do que 1 metro? Não. Ele é maior do que 1 metro. Porque ele tem... Então, é A. Ele tem 1 metro e 15 centímetros, ou 115 centímetros. Muito bem. Número 5, o lobo-guará consegue percorrer 30 quilômetros em uma noite. Se ele sair durante 5 noites e percorrer essa distância em todas elas, quantos quilômetros irá percorrer no final desse período? Qual é a conta que nós iremos fazer? Ele percorre 5 noites, 30 quilômetros. É 30 quilômetros numa noite, 30 quilômetros na outra, 30 quilômetros na outra, 30 quilômetros na outra, 30 quilômetros na outra. Então, é 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30. Ou vezes 5. Não é kg, é quilômetros. km. 150 quilômetros, exatamente. Todo mundo colocou essa resposta de 150? Encontrou esse número? Sim, tem que fazer o cálculo ali. Tu pode fazer 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30, ou tu pode fazer 30 vezes 5. Ok, então como é que é a resposta que vocês irão colocar? Em 5 noites, não é uma noite. Em uma noite ele percorreu 30. Em 5 noites ele percorreu 150. Aí agora, se a gente for lá na página 180, a 180, lá a gente tem lá em cima, medida de massa, tá? Lá em cima. E aí vocês estão vendo que lá a gente tem a tonelada. Quanto é que é uma tonelada? 1000 quilos. Olha lá, quanto é que é 1T? 1T, 1000 quilos. Agora a gente vai para a página 184. A 6. Uma girafa, ela pesa 780 quilos. Ela pesa mais ou menos de uma tonelada? Menos. Então, a gente pode botar a resposta que ela pesa menos. Por quê? Quanto é que é uma tonelada? 1000 quilos. E ela tem 780. E aí? Então, ela pesa menos, não é? Então, ela pesa menos. Se ela tem 780 quilos e uma tonelada é 1000 quilos, o 780 é menor do que 1000, não é? Então o Theo colocou ali no chat. Não, porque 780 quilos é menor do que uma tonelada. Muito bem. 6 menos... 6. Menos, porque uma tonelada é 1000 quilos. Muito bem, Miguel. Pode falar, Beatriz. Ah, não, Joaquim. Então tá, Joaquim, pode falar a tua resposta. Vamos para a próxima? Página 185? Número 7, página 185. As balanças são instrumentos usados para medir o peso de objetos, pessoas e animais.
Veja abaixo 2 modelos de balança e a capacidade que cada uma tem para medir o peso. Depois você responde às questões. Olha a balança A. Mas essa balança A, a gente não pode botar qualquer coisa ali. Se vocês subirem ali, nem vai aparecer o peso de vocês, porque esta balança permite pesar de 250 quilos até 3.000 quilos, ou 3 toneladas, tá bom? Então, balança B. Essa balança permite pesar até 30 quilos. Então, se vocês subirem nessa balança, também nem vai aparecer o quilo de vocês, porque vocês têm mais que 30 quilos, ou não? É? Não sabe? Oi. A balança ali, ela serve para pesar coisas pouquinhas menores. Fala, Theo. Daí, Theo, só um pouquinho. Aham. Nem quebrou? Ok. Ok. Nicole, fala. Aham. Então, na balança. Então, não tem nenhuma balança aqui que a gente pode se pesar, né? Nem na A e nem na B. A da farmácia, mas aqui da página 185 não tem nenhuma que a gente possa se pesar. Letra A. Vamos ver. Uma girafa pode pesar aproximadamente 1 tonelada. Quanto é que pesa mesmo a girafa? 780 quilogramas. Não, é quilo, né? Quilogramas. Qual das duas balanças é mais indicada para medir o peso da girafa? A ou a B? Então coloca ali na linha. Porque essa balança ela permite pesar de 250 quilogramas ou quilos até 3.000 e ela tem 700, então tá entre os 250 e os 3.000 quilogramas. Então, uma girafa pode pesar aproximadamente 1 tonelada ou 780 quilogramas. Qual das duas balanças é mais indicada para medir o peso desse animal? É a A. Por quê? A gente coloca a letra A e daí a gente fala por quê. Porque essa balança permite pesar 250 quilogramas ou quilos e 3.000 quilogramas, ou seja, 3.000 quilogramas, 3 toneladas. Pode escrever a informação que está debaixo da balança da letra A. Vamos então para a letra B. É possível usar a mesma balança para medir o peso de um filhote de lobo-guará ou de um lobo adulto? Qual delas pode ser usada? Pode? Qual é o peso do lobo-guará? Isso, sim. E qual delas pode ser usada? B, a letra B. E por quê? Quanto é que pesa o lobo-guará? O filhote. Quanto é que o filhote pesa? 350 gramas. E a gente pode usar a balança B para 350 gramas?
Isso! Bem menor. E o lobo-guará pode subir nessa balança da letra B? Não pode, porque vai até 30 quilos. Vai certinho, exatamente. Então, o lobo adulto pesa. Então, a gente pode escrever que o lobo adulto, ele 30 quilos, 25 a 30 quilos, e o filhotinho pesa 350 gramas. 250 gramas. Aí tu tem que colocar também filhote, porque ele está pedindo ali, ó. É possível usar a mesma balança para medir o peso de um filhote de lobo-guará ou de um lobo adulto? Aí tu bota então ali. Não, 250 gramas. É menor do que 1 quilo. Letra C, então. É possível pesar ao mesmo tempo 2 lobo-guarás usando a balança B? Não, né? Porque 30 mais 30 é quanto? E 25 mais 25? 50. E aquela balança, a balança B vai até quanto? Até 30. Então a resposta é possível pesar, então? Não! Porque 30 mais 30 é igual a 60 quilos, ou 25 mais 25 é igual a 50 quilos. E a balança B vai ter 30? Isso, porque o lobo adulto ele pesa 25 a 30 quilos. Os filhotes é grama, mas o adulto é de 25 a 30 quilos. Aí vocês vão fazer de lição de casa a página 189. Então, turma, a lição de casa de hoje nós temos na página 189. Leia os dados numéricos aproximados sobre o hipopótamo e vão fazer, certo? Então, essa foi a nossa aula de matemática. Um grande abraço e tchau, tchau!